Olá, seja muito bem-vindo ao Niscast, podcast especializado em ingredientes funcionais para as indústrias de alimentos, bebidas, suplementos alimentares e farmacêuticas. Estamos aqui na 4ª edição do NIS, Nutri Ingredients Summit, evento que cresce a cada ano. Eu sou a Marcela Lage, jornalista aqui do NIS, e hoje teremos o prazer de conversar com o Billy Nascimento. Ele é empreendedor em Neurotech, pioneiro em neuromarketing e é fundador da 4Brain. Bem-vindo, Billy, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, a gente vai bater um papo aqui com o Billy, então, sobre inovação, tendências e também sobre o NIS. Primeiro eu queria falar da sua palestra, né? Você acabou de dar uma palestra aqui no NIS e eu queria saber como que foi, se é a sua primeira vez e qual que é a ideia aqui na sua participação no evento. Acabou de acontecer a palestra, né? E é a primeira vez que eu estou no evento, estou achando muito interessante. A gente que trabalha com neurociência e entendimento do consumidor, a gente passa por entender muitas indústrias, né? E essa é uma indústria que eu não tinha tido tanto acesso anteriormente. A gente tem até trabalhado com a indústria de alimentos e a indústria de bebidas, mas não especificamente nessa parte dos ingredientes funcionais, né? E foi uma palestra muito legal, porque a gente abordou um pouco sobre como é possível utilizar a neurociência e todo esse repertório de tecnologias e metodologias que permitem a gente entender os desejos do consumidor, né? E hoje a gente precisa cada vez mais ter uma profundidade em relação a isso, porque as pessoas estão precisando cada vez mais mudarem seus hábitos de consumo. Claro, claro. E acho que estão esperando também um pouco isso, né? Querem receber informação, querem entender para onde que é o ideal, o caminho, né? Então, o caminho saudável, mas o caminho possível. Entender qual o alimento que atende aí, principalmente na indústria, né? Exato. Tem uma gama imensa de produtos industrializados, aonde que ela pode ir, né? Tendo em vista aí o que ela deseja de uma vida mais saudável, né? Exatamente. E esse é o desafio, né? Porque eu digo sempre que o marketing, o desenvolvimento do produto, a gente tem um dever de unir aquele que produz e aquele que consome. E como é que você consegue construir uma ponte, principalmente no momento onde o consumo é um problema, né? A gente vive hoje num mundo onde o consumo levou a gente para limites do planeta e da sociedade que são nefastos, né? Dá uma escassez aí que a gente talvez imaginava que ia demorar muito mais para acontecer do que Exato. Aconteceu. E como é que a gente consegue então desenvolver produtos e como é que a gente consegue desenvolver ações de marketing que possa atrair as pessoas para aquilo que é boa para elas mesmas, que é boa para a sociedade, para os seres humanos e que seja boa para o planeta, né? Sem São dúvida. os desafios que eu acredito que a gente abordou nessa palestra. Que bacana. Tá legal, Billy. Na sua experiência como neuroespecialista, né? O que tem levado o consumidor a adotar uma alimentação mais saudável e mais ainda, né? Procurar esses ingredientes diferenciados, inovadores, para compor a sua alimentação? A gente está vivendo, de fato, uma mudança, né, do padrão de consumo, onde as pessoas cada vez mais buscam entender momentos de consumo, momentos de compra que possam atender diferentes expectativas que elas tenham, né? Ainda há o momento de você ter o seu momento do seu prazer hedônico, em que você não está ligando tanto para as questões do que é aquilo que de fato você está comendo, você está se alimentando. Mas boa parte dos nossos momentos de alimentação são agora vistos como momentos em que eu quero entender o que está vindo para mim, né? Quais são esses ingredientes e como que eles podem ter um papel, que seja um papel não só de experiência, mas também possam até ter uma camada funcional. Sem e eu acho que dúvida. essa busca dos consumidores de você ter características, né, que atendam ali a uma função específica. Eu quero uma hidratação num chá, mas eu não só estou tendo a hidratação do chá, eu estou tendo também os aspectos funcionais que aquele chá e aqueles ingredientes trazem. Isso eu acho que é uma otimização, de certa forma, de um comportamento de consumo que eu acho que a gente está vendo como uma tendência grande dos consumidores, né? Claro, que eu acho que tem a ver também com informação, né? Que é o que você falou, o consumidor hoje ele busca se alimentar e consumir produtos que ele saiba para que serve, né? Então é isso, além de ser um produto
aquele que é do agrado dele, que ele coloca no dia a dia, mas um produto que tem alguma função para o que ele está buscando naquele momento, né? Isso, a gente vive num mundo que estressa demais a gente na questão temporal, né? Então a gente quer otimizar tudo que a gente faz. Então não tem tempo para nada, a gente quer fazer coisas ao mesmo tempo. Já que eu vou parar para comer, eu já aproveito e me hidrato melhor, ou consumo algo que vai fazer bem para o meu organismo, para X questão que eu tenho nesse Exatamente, momento. E quando você consegue unir esses momentos, que são momentos de prazer, de relaxamento, né? Com camadas que são camadas funcionais, isso tem um potencial gigantesco, porque a pessoa passa a entender que ela pode ter um momento hedônico dela ali, mas que ao mesmo tempo possa estar contribuindo para a saúde. Sem dúvida. E você acha que as empresas desse setor estão sabendo aproveitar aí o neuromarketing proveniente das demandas, né? E a mudança nos hábitos de consumo? Eu acho que a adoção do neuromarketing em geral no mercado é uma coisa que, mesmo que já esteja presente aí por mais de uma década, é algo que ainda é novo, né? É uma percepção e adoção que ainda não é tão disseminada como a gente gostaria que tivesse. Mas eu acho que oportunidades como essa, nesse bate-papo, na palestra que a gente fez, abre cada vez mais chance para que um setor como esse, que necessita muito fortemente construir desejo para o consumidor, entenda que é possível você estudar formas distintas de compreender esse comportamento para que você construa ações que sejam mais eficazes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa que a gente fez. A gente foi fazer um estudo sobre como que descrições de ingrediente afetam as nossas emoções. Uau, e como que cada um desses ingredientes são capazes de gerar padrões emocionais distintos. Nossa, então, você veja, são coisas que a gente já sabe do nosso dia a dia. Se você vai no restaurante e ele tem um cardápio, um menu que tem uma descrição sofisticada, você vai ter mais apetite para aquilo. Mais interesse. Então, o quanto que a gente também não só está produzindo ingrediente, mas está conseguindo descrevê-lo de tal forma que gere na pessoa essa vontade de consumir. Isso são coisas que eu acredito que essa indústria precisa desenvolver. E que acho que o marketing precisa prestar mais atenção, né? Então conversar com esse consumidor também dessa forma, né? Descrevendo o produto de uma forma mais interessante e que às vezes a pessoa lendo ali pode parecer algo que não é tão bacana e às vezes ela, não, pera só um pouquinho, acho que isso aqui me interessa, isso aqui me agrada. E aí a gente passa a entender que não é só você embarcar dentro de um produto, é como é que você comunica esse produto, é como é que você constrói uma narrativa para esse produto. E eu acho que isso é um papel que essa indústria precisa se organizar, porque ela hoje, ela está obviamente levando para os grandes produtores finais, os clientes finais que estão ali fornecendo dentro da cadeia, né? Seja de food service, seja de produtos, ela está fornecendo para essa indústria. Mas ela precisa começar a demonstrar para essa indústria, que é o grande demandante, que é o cliente principal, o quanto que eles são capazes de aumentar a vontade e o desejo do consumidor. Sem dúvida. Isso, acho que aí nós estamos ainda um pouco embrionários, digamos assim, né? Acho que ainda Exato. E quando você compara, por exemplo, com uma indústria sensorial mais amadurecida, como por exemplo na parte de fine fragrances, né? De perfumaria fina, etc., eles já estão mais avançados nisso. Sem dúvida. Então você vê parte da indústria que fornece fazendo muita pesquisa, compreendendo demais padrão de consumo para fornecer para a indústria final, a Natura, para o Boticário da vida, que olha, o meu ingrediente ele é capaz de gerar esse tipo de padrão de comportamento. E que tem tudo a ver com a parte emocional também, né? Porque você falou agora há pouco sobre sabor e sobre ingrediente, o que aquilo gera de sentimento na gente. É como você pensar num perfume, numa fragrância, também a mesma coisa. Né? É a criação de experiência, né? A gente fala o seguinte, que dentro do neuromarketing, o que a gente mais estuda e compreende é como é que a gente constrói expectativas, que são essas narrativas, essas histórias, essas descrições que promovem padrões simbólicos para as pessoas, que é aquilo que faz com que ela deseje e se aproxime de alguma coisa, mas do outro lado é a criação da experiência. É o concreto, o tangível, o sensorial, que também provoca nela esses padrões que vão gerar um maior desejo e vão afetar diretamente as necessidades que ela tem e fazer essa conexão de querer aquele produto.
Perfeito, ótimo. Obrigada pela explicação, bastante conhecimento aí para quem está assistindo. E por fim, queria que você tentasse definir a Unis em uma palavra ou uma frase. Como eu sou um novato aqui, eu acho que para mim isso a definição que eu tenho do Unis hoje assim, é um universo de possibilidades. E um universo de possibilidades para uma sociedade que é carente do que hoje quem está aqui ofertando esses produtos, esses ingredientes, precisam aparecer muito mais na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem uma sociedade que está adoecida, de certa maneira, pelo consumo. A gente se acostumou a desenvolver consumidores que estão olhando uma recompensa de curto prazo só. E como é que você consegue agora construir um novo padrão de consumo que gere maior saudabilidade, que gere maior uma relação entre as pessoas e entre a própria natureza também, né? Ou seja, as questões planetárias e ambientais que sejam então suficientes para a gente reverter esses padrões de consumo que levaram para a gente para uma degradação muito, muito forte, né? Então eu vejo que esse é o universo de possibilidades que eu vi aqui hoje e que quero parabenizar todos os presentes aqui, a vocês, a organização, de dar essa oportunidade de fato para essa estruturação maior dessa cadeia, porque quanto mais forte ela for, melhor vai ser para o consumidor. Sem dúvida. Nós que agradecemos. Billy, queria deixar um espaço aí para você falar um pouquinho da ForBrain. Você é fundador dessa empresa, né? E qual que é o trabalho que vocês fazem? Excelente. A ForBrain, então, escreve ForBrain, né? ForBrain. É uma empresa que a gente criou há 14 anos atrás. Eu sou biomédico de formação e eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de neurofisiologia. E o objetivo nosso foi criar, então, uma empresa que pudesse buscar nessas ferramentas neurocientíficas os padrões de comportamento que são mais implícitos, inconscientes, aquilo que mais domina parte do nosso irracional do comportamento que conduz a gente na tomada de decisão. A gente tem trabalhado então ao longo desses 14 anos com grandes empresas voltadas para o setor de mídia, de comunicação e de desenvolvimento de produtos, e essa aproximação que a gente está fazendo aqui para esse setor para a gente é muito interessante, porque abre um leque de possibilidades que eu acredito que a gente possa desenvolver. Para saber mais sobre a gente, então, é só visitar www.forbrain.com.br e também o meu LinkedIn, Billy Nascimento. Você pode conhecer lá um pouco do meu trabalho também. Eu tenho uma newsletter lá chamada Neurogap, que eu escrevo lá sobre coisas desse assunto. Então, eu convido a todos a visitar a gente e conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Billy. Obrigada a você. Esse foi mais um episódio do Uniscast. Aguardamos você na próxima edição. Obrigada.